E no vídeo de hoje vou te explicar a diferença entre corante e pigmento para velas e também vou te ensinar de uma forma bem fácil como transformar o seu corante ou pigmento em pó em líquido. Vamos lá? Então, começando a nossa aula, eu já quero explicar a diferença entre corante e pigmento, que essa é a maior dúvida de vocês. Então, corante, ele migra a cor, ele espalha a cor. Então, imagina uma beterraba em cima de um pano branco, ele vai fazer exatamente isso, vai transferir a cor. Então, imagina que você faz uma vela com uma rosa vermelha em cima de uma base branca. Com o passar dos dias, esse vermelho vai migrando para essa base branca. Com o pigmento isso não acontece, tá? O pigmento ele não migra. Então, se você fizer essa mesma rosa vermelha em cima da base branca, ele não vai transferir. Porém, o pigmento ele tem uma cor menos intensa, tá? Essa é uma das diferenças também. Então, o corante ele migra a cor, o pigmento não migra. Então, tem uma vela aqui que eu fiz há um tempo, não tinha essa divisão ainda entre corante e pigmento, né? Só tinha corante no mercado. E eu fiz, né? E aí dá pra ver que o hipopótamo foi transferindo a cor dele para a base branca, tá? Então, com o corante isso tende a acontecer, não é imediato, mas com o passar dos dias ele vai migrando a cor. Se você for fazer uma cor única, uma vela num recipiente, você pode usar o corante, que tem cores mais intensas e normalmente é mais em conta, tá? Então, o pigmento fica para esse tipo específico de vela. Quero fazer uma vela em camadas, quero fazer uma vela com cores diferentes e não quero que elas se unam, então pigmento, certo? Outra forma que vocês me perguntam muito sobre colorir as velas é o giz de cera. E esse eu não indico, tá, gente? Giz de cera escolar não é o ideal para vela, né? Esse daqui não passa profissionalismo. E assim, ele tonaliza muito pouco a vela, então você gasta muito mais, tá? Tem um resultado que não é o esperado na maioria das vezes. Então, eu indico para vocês descartarem essa possibilidade. Quando eu comecei, eu fazia testes também e eu posso garantir que não é o ideal, tá? Então, hoje em dia no mercado a gente encontra o pigmento e o corante em pó, né? Que é o que a gente vai transformar em líquido. Mas a gente também encontra no mercado eles já prontos, tá? Já diluídos em óleo mineral, tanto o corante quanto o pigmento. Você transformando o em pó em líquido sai muito mais em conta, tá? Além de ser bem versátil, você pode misturar as cores, fazer tonalidades diferentes. Então, eu acabo preferindo comprar o em pó, tá? E antes da gente começar o passo a passo aqui de como transformar o corante e o pigmento em pó em líquido, quero pedir para vocês já se inscreverem aqui no canal, deixa seu like, comenta aqui de onde você está me assistindo, se você já produz velas ou algum outro tipo de artesanato e bora lá pro passo a passo. Então vamos lá, vou diluir o meu pigmento em pó, tá? E aí eu vou pegar aqui, vou colocar uma colher de café. E aí, aqui a minha panelinha já tá pré-aquecida, tá? Eu gosto de fazer dessa forma. Aí ele já vai começar a derreter. E aí eu tenho que ser rápida para não desidratar demais, tá? Então, ó, coloquei aqui, vocês vão perceber que ele já vai começar a ficar líquido. Ó. Isso vai evitar que fique muitos gruminhos, tá? Ó, ele começa a ficar líquido e eu já venho com óleo mineral. Coloco um pouquinho. Olha como ele já vai diluindo. Sem formar tanto gruminho, né? Que é o problema que a gente tem normalmente. Então, diluo bem essa etapa. Ó, se for ficando algum gruminho, vai diluindo bem.
Meu fogão tá na temperatura aqui mínima, tá? Só pra ir mantendo, pra eu não fritar esse óleo aqui também. Você também pode fazer com o soprador, tá? Caso você prefira. Ó, como ele já tá ficando bem diluído. Aqui eu vou colocar o restante do meu óleo mineral, eu tinha separado 50 ml, tá? Já tinha colocado um pouquinho. Vou colocar o restante. Caso eu queira uma cor mais intensa, eu até posso colocar um pouco mais de pó antes. Porém, eu não posso exagerar a ponto desse pó ressecar depois, tá? Sugar esse óleo mineral além da conta. E olha como ele fica bem diluído. Prontinho, feita essa etapa. Agora eu vou esperar esfriar e a gente vai coar, tá? Para evitar que fique qualquer gruminho ali que não derreteu direito. Então, para evitar que isso aconteça, eu vou passar aqui por um tecido, né? O TNT, e aí vai ficar perfeito pra gente poder envasar. Então, eu já volto pra gente poder fazer o próximo passo. Esperei baixar aqui a temperatura. E não ficou praticamente nenhum gruminho. Mas eu vou fazer essa próxima etapa justamente para evitar que futuramente a minha vela fique com aqueles pontinhos que são corantes e pigmentos que não foram bem diluídos, tá? Então a gente vai fazer aqui, eu separei um vidro. Você pode utilizar o becker de vidro também, o de plástico, ele acaba absorvendo a cor. Então eu separei esse vidro aqui que fica mais fácil para higienizar. Coloquei um pedaço de TNT e os elásticos, tá? Então vai servir como uma peneira aqui, se tiver algum gruminho que não foi dissolvido, vai ficar aqui nessa etapa. Esperei esfriar um pouquinho, porque senão eu acabo derretendo aqui o meu tecido. E eu vou fazendo esse movimento. Mostrar aqui para vocês que não havia ficado quase nenhum, mas os que sobraram aqui já ficou para trás, ó. E aqui nós temos o pigmento líquido prontinho para ser utilizado. Então vou tirar aqui, opa! E aqui eu trouxe duas opções de embalagem. Essa daqui é o ideal, né? Que ela tenha a pipeta. E a gente faz menos bagunça na hora da produção, tá? Então, ela é o ideal. E aí você consegue controlar bem a quantidade de gotinhas. Essa daqui também dá para utilizar, mas a gente tem que sempre se atentar a utilizar e depois já higienizar, porque senão ela faz muita bagunça. E depois que você prepara, também o ideal é colocar a etiqueta, né? Porque no frasco, às vezes, ficam cores que não dá pra ver nitidamente. E identificando o que é corante e o que é pigmento, tá? Então, eu vou colocar nessa daqui. Que é de vidro. Ela tem 30 ml, então vai sobrar um pouquinho aqui de produto. Opa, já tô fazendo bagunça. Se acontecer de cair, já limpa imediatamente, porque mancha, tá?
Prontinho. Deixa eu limpar aqui. Tá aqui o resultado da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se fizerem, não esqueçam de me marcar lá no Instagram. E me digam aqui nos comentários se vocês querem um vídeo comigo fabricando velas com esses corantes e pigmentos que eu mesma transformei em líquido. Então, é isso. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!